Eu vou começar atualizando o caso do garoto Brian. Nós falamos, aliás, ontem foi um sucesso, a repercussão foi imensa da entrevista que a Caroline Correia fez com a mãe do Brian, o menino que morreu com 9 anos de idade. E a Polícia Civil está investigando a morte porque na sexta-feira passada ele foi para a escola, passou mal na escola. A mãe foi chamada, levou ele para casa, ele foi piorando, levou para a UPA, da UPA para UTI do Agamute em Taubaté. E na madrugada do sábado, uma tragédia, esse menino morreu, né? Ele que estudava na Escola Municipal José Santana de Souza, é a escola que fica ali no Chácara Flórida, em Taubaté, né? E é preciso investigar, porque horas depois que ele passou mal, ele foi levado para o pronto-socorro e morreu. Isso não é comum, um garoto de apenas 9 anos. Tem a imagem do Brian aí, ô produção? Coloca a imagem do Brian aí, ó. Né? Aí o Brian mais novinho, né? As fotos que a gente conseguiu ontem com a família. O Brian que tinha 9 anos quando infelizmente perdeu a vida, né? Ontem a gente conversou com a mãe do menino, tá aí ó, o garotinho Brian, ele tem um irmãozinho, né? E a mãe cobrou uma posição da Prefeitura de Taubaté sobre as imagens das câmeras que ficam na escola, as câmeras do Centro de Monitoramento COI, né? E a gente recebeu, esse aí já é o Brian, já agora mais recente, né? Uma imagem mais recente do Brian, que infelizmente nos deixou com apenas 9 anos. A gente questionou e ontem a gente esperava uma nota oficial da Prefeitura, ela não chegou a tempo, chegou logo depois do Brasil Urgente e Vale, a Prefeitura afirmando que tinha passado as imagens para a polícia. Mas por que não passou para a família, que sofre tanto, que quer respostas? O Leandro Sampaio, a gente mandou ele lá para a Prefeitura de Taubaté. Hoje ele está ao vivo no Palácio do Bom Conselho, sede da Prefeitura de Taubaté. Aliás, está um fuá na Prefeitura de Taubaté, porque a Câmara está em cima do prefeito Serginho. Isso é outro assunto, né? Está em cima do prefeito Serginho, está chamando todo o secretariado lá para se explicar. Mas não é disso que nós vamos falar desse caso que é ligado à educação. Leandro Sampaio, nosso repórter ao vivo, a Band vai onde a notícia está para esclarecer, para informar. Leandro, tela cheia para você, boa tarde. Oi, Nicolini, boa tarde para você também, muito boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Olha só, Nicolini, conforme a entrevista, então, que a mãe do Brian, de 9 anos, concedeu para nossa equipe no dia de ontem, ela fez aí, então, alguns pedidos, né? Ela queria saber de algumas respostas da prefeitura aqui da cidade de Taubaté sobre o caso do filho dela. E a gente, então, está aqui na Prefeitura, viu, Nicolini? E a gente vai conversar agora, então, com a secretária adjunta de Educação, Elisa Manuel. Por gentileza, Elisa, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Primeiro, a mãe do Brian, ela pediu para a gente que a gente conseguisse para ela uma resposta sobre as imagens das câmeras de monitoramento ali da escola. O que a Prefeitura tem para trazer para a gente hoje? Boa tarde. Ótima tarde. Nós temos um procedimento administrativo, todas as famílias, né, fazem esse procedimento quando precisa de alguma imagem das nossas câmeras das nossas escolas. A família fez esse pedido, frente ao contexto, a gente deu também celeridade nesse sentido, né? E sobre essa questão das imagens do nosso estudante, a partir de amanhã a mãe terá acesso a essas imagens, né? Ela não leva essas imagens para casa, mas ela tem acesso, ela verá, assistirá todas essas imagens. A polícia, Elisa, já solicitou essas imagens também? A polícia está com essas imagens ou não? Ainda não, a gente inclusive, né, aguarda que provavelmente sejam requisitadas essas imagens, então todo esse material já está preparado para os órgãos oficiais, né, mas a família vai ter acesso, vai assistir a essas imagens lá mesmo na Secretaria de Educação. Qual será o procedimento, então, para essa mãe, que provavelmente ela deve estar nos assistindo? Então, vamos reforçar. Amanhã ela já tem acesso a essas imagens, mas o que ela precisa fazer?
Ela só vai até a secretaria, porque a parte administrativa ela já fez, né, a solicitação. Então, hoje ela foi recebida na secretaria, inclusive informada que ela poderia já iniciar a assistir, né, essas imagens a partir de hoje, mas a mãe optou por começar amanhã. Então, amanhã, a partir das 8h30, ela vai iniciar essa visualização. Certo. E Elisa, na entrevista ontem para a Carol Correia aqui na Band, ela também questionou a questão do atendimento, do primeiro atendimento ali para o garotinho, né? Uhum. Que as funcionárias da escola teriam então tentado entrar em contato com ela diversas vezes, não conseguia porque ela estava trabalhando, e mesmo assim a mãe, por ser socorrista, ela acredita que o procedimento correto seria ter chamado o SAMU. Qual é o procedimento correto dentro das escolas municipais? A gente, na verdade, acompanha essas crianças, né? E as pessoas que estão ali no dia a dia com as crianças, elas acabam conhecendo melhor ainda essas crianças, né? Então, o professor, o diretor, o vice-diretor, as pessoas ali da escola acabam conhecendo alguma criança que às vezes pode estar com alguma coisa ou não, enfim. E aí quando tem uma situação que é percebida que é mais grave, aí sim é um procedimento de ir imediatamente para o SAMU, para procurar o socorro mais rápido. No caso desse estudante, né, a escola tentou entrar com a família em contato e conforme o acompanhamento desse estudante, a escola foi entendendo que estava indo ok os sintomas, o que estava acontecendo ali, e aí a família, por volta de 16 horas, foi buscar o estudante na escola. Ela chegou a relatar que os sintomas foram piorando conforme durante o dia, né? Que o garotinho chegou até a vomitar na escola e que isso seria um sintoma grave e que precisaria então de um pouco mais de atenção. Mesmo assim, elas esperaram chegar à família, é isso? Na verdade, assim, a gente está num tempo também de calor muito excessivo, né? Então, assim, as crianças acabam. Essa é uma situação, não estou falando desse estudante especial, tá? Mas em geral, essa é uma situação que acontece mesmo nas nossas escolas com as nossas crianças e nossos estudantes, né? Então, é uma situação que já ocorre mesmo. Neste caso pontual, né? Inclusive, a gente vai ter acesso a essas imagens junto com a mãe, mas assim, a escola fez o procedimento entendendo que ainda, né, que teve a situação do vômito, ainda estava numa situação ali um pouco, não digo normal, né, mas dentro de um padrão do que acontece geralmente com as crianças. E a mãe também alegou, Elisa, que outras mães teriam questionado que também as crianças teriam passado mal recentemente com sintomas parecidos com o do Brian. Uhum. O que a secretaria tem para nos dizer sobre isso? Eu acho que é importante a gente também olhar para as famílias no sentido de que, claro, toda situação exige uma atenção da nossa parte, né? Mas a vigilância epidemiológica já esteve na escola, a vigilância também da saúde sanitária também já esteve na escola, né? Todas as questões administrativas, as nossas alimentações ficam guardadas para que se tem algum problema em alguma escola com alguma criança, com um grupo de crianças, tudo isso, toda essa parte administrativa a gente faz. Então, mais uma vez eu volto na situação assim, a gente tem bastante estudantes, bastante crianças e eles tem essa situação de passar mal, de ter alguma intercorrência, então a gente acompanha bastante nesse sentido. Lógico, a gente aguarda ainda aí a situação dos exames que foram feitos, né, e mesmo as imagens, mas a gente, da nossa parte administrativamente, todas as atitudes que a gente precisa tomar, a gente tem tomado. Mais sintomas próximos ao que o Brian teve, né? Que Sim. leva aí parecer que foi um caso de envenenamento, que ainda vai ser investigado, tem muita coisa para acontecer. Mas houve algo parecido com isso? Ótimo, desculpa até, mas nesse sentido, a gente teve algumas crianças que teve um desconforto, alguma coisa, mas nada parecido com o padrão do que o estudante teve, tá? Então, algumas crianças teve uma criança que passou mal, poderia ser pela comida, mas essa criança em especial não tinha nem tomado o lanche da escola nesse dia. Então, alguns casos ocorreram, mas nenhum com o padrão desse estudante. E a secretária disse agora que houve então uma fiscalização, né? Os órgãos Sim. competentes estiveram na escola. Eu queria entender também se a comida daquele dia exato de sexta-feira também foi avaliado, se isso foi levado para fazer algum tipo de perícia, como que está este procedimento a respeito da refeição? Sim, como eu disse, né, as comidas já é um procedimento padrão das comidas ficarem armazenadas. Neste caso específico, aí tem a análise dessa comida que está em andamento, então a gente também vai ter esse resultado.
Tem secretária para as outras mães também da escola ali, né, que tem as crianças estudando ali na escola do Brian, como que fica para elas a sensação de segurança? O que a prefeitura, a secretaria poderia trazer agora nessa questão para estas mães, para elas se sentirem seguras para mandarem então as crianças ali para a escola? Eu vou voltar um pouquinho na relação da comida, que assim, se tivesse uma situação mais pontual com a comida, nós teríamos um número maior de crianças que teriam passado mal, porque a comida é servida para todos, né? Mas eu queria falar para essas famílias, né, dentro do possível, evitar alguns comentários, algumas falas perto das crianças, dos estudantes, porque isso acaba afetando também os pequenos. Como eu disse, todos os procedimentos administrativos, eu estive hoje, inclusive, novamente na escola, então, assim, a gente está tomando todo o cuidado, considerando que esse foi um caso, como eu falei, não teve outro caso com os padrões do Brian, né? Então, do nosso estudante. Então, as famílias, hoje estive lá, tá tudo bem, então as famílias podem ficar tranquilizadas, a escola está funcionando normalmente, não tem nenhum problema, como eu disse, a vigilância epidemiológica também esteve lá, não tem nenhum problema quanto a isso. Então, as famílias que tiverem dúvidas também, que estiverem receosas, nós estamos à disposição para atendê-las, para, né, conversar e tranquilizar as famílias. Elisa, eu queria que você me falasse também, você pessoalmente também conversou com esses profissionais ali da escola, você ouviu o que eles disseram para você a respeito deste caso? O que você pôde sentir ali? Tem, lógico, né, emocionalmente falando, toda uma comoção. Conversei com a diretora, com a vice, com as coordenadoras da escola, né, até a Secretaria de Educação também fez um trabalho na segunda-feira com os estudantes, com as crianças, com toda a equipe da escola, através do nosso setor, o EAD Pertença, com psicólogo, assistente social. Nós estamos fazendo todo esse trabalho também, mas sentindo da escola, né, todos muito abalados emocionalmente, mas pensando no sentido de que tudo que a mãe, que está sendo necessário, requisitado, a gente está fazendo, e a escola também está ajudando, né, a realizar da melhor forma possível as imagens, tudo que a mãe precisa, tudo que a família precisa. Sobre ainda esta investigação que vocês estão fazendo aí juntamente com os órgãos competentes, tem algum prazo para sair o resultado destas investigações, principalmente com a comida, por exemplo? Eu não vou conseguir te dizer agora com certeza o prazo em relação da comida, tá? Mas fico com essa dívida aí de passar para vocês poderem dar essa informação para a população. E com relação ao exame toxicológico, daí a gente também tem que esperar a questão da saúde, eu não sei dizer o prazo, tá? Mas a gente está atento a essa situação também. Então vamos só reforçar então, a mãe que está nos assistindo agora, a mãe do Brian, ela pode comparecer amanhã então até a secretaria, a partir das 8h30 da manhã, que ela vai conseguir ter acesso então a essas imagens, não é isso? Na verdade, isso já foi acordado inclusive com ela, o horário foi decidido com decisão ali conjunta com a Juliana, com a mãe. Tá certo, então, Elisa, como ela trouxe para a gente esses questionamentos para outras pessoas, então a mesma resposta que a gente dá para ela vai servir também para as outras mães que estão nos assistindo. Obrigado, viu, pelas suas informações, e a gente volta falando então sobre esse assunto até a gente chegar num resultado aí da perícia toda, tá bem? Muito obrigado. Nicoline, é isso. A gente vai continuar no caso, como você sabe, a gente ainda está bem no comecinho, né? O caso aconteceu na sexta-feira, agora a gente vai aguardar então essas imagens que vão ser disponibilizadas aí para a mãe e também para a polícia, e a gente vai acompanhando e traz, claro, sempre aqui no Brasil Urgente Vale, as atualizações. É com você aí no estúdio. Nosso objetivo é esclarecer, nosso objetivo não é apontar culpados, é esclarecer para a família, para as famílias e para os pais de tantos alunos que estudam na rede municipal de ensino de Taubaté que ficaram preocupados com essa situação que aconteceu na última sexta-feira. Deixo nosso agradecimento aí à Elisa, que foi vereadora na cidade de Taubaté no mandato passado. Hoje ela é secretária adjunta de Educação, é professora de formação e está trabalhando aí junto com a administração Sérgio Vitor. Obrigado, Leandro Sampaio, você como sempre perfeito, nota 10, trouxe todas as informações. Tá aí, ó, e esse é o nosso papel, é o papel da Band, é o papel do Brasil Urgente Vale, trazer as informações completas, ouvir todos os lados. Se você não viu, acesse o portal bandvale.com ou o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Bandvale. Tem o programa de ontem, tem também no Facebook da TV Bandvale o programa de ontem, né? Então tá lá, o Brasil Urgente Vale na íntegra, ele fica coladinho com o Band Cidade segunda edição.
você vai assistir a entrevista exclusiva da mãe do Brian, né? Se você perdeu, assista. Realmente é muito emocionante, um belíssimo trabalho de reportagem da Caroline Correia e hoje o nosso Leandro Sampaio. Aqui é time, aqui é todo mundo tocando a bola para todo mundo, para que o gol seja informação para você que nos acompanha. Esse é o nosso objetivo e amanhã a gente vai trazer mais detalhes aí, saber, viu, Douglas, com a família que vai assistir essas imagens, né, e dar um passo à frente nesse trabalho. E a gente espera agora da polícia. A gente espera da polícia uma resposta também, que até agora nada da polícia falar sobre esse caso. Nós estamos insistindo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, né? A gente descobriu já quem que é o delegado que está no caso, o doutor Plínio, e agora a gente está em cima para saber como é que está a investigação. A Band acompanha e informa para você.